revelações, a mensagem, ensinamentos. Oração, mensagem, muita novidade, testemunho. Aleluia, glórias a Deus. Tema da mensagem de hoje é o sangue patriótico dos céus. Maravilha de Deus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, do versículo 12 ao 16. Vamos lá então ao que nos interessa, que é a mensagem da palavra de Deus, com o seguinte tema: o sangue patriótico dos céus. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em Hebreus capítulo 11, do versículo 12 ao 16, que nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que também de um, e a esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na beira da praia. E todos estes morreram na fé sem terem visto e ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nela, abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que já dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de já chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pregações, mensagens reveladas. As revelações. A mensagem. Garçom, qual é o cardápio? Palavra, oração, mensagem, muita novidade e testemunho para você. Nessa tarde Deus vai falar comigo e contigo, e vai trovejar a sua palavra de um jeito que você ainda não ouviu. Então preste atenção no trovejar da palavra de Deus. Vamos então à palavra do Senhor, com o seguinte tema, que é o sangue patriótico dos céus. Entendemos muito bem que, como cristão, uma vez nós saímos lá daquele mundo e viemos para a casa do Senhor. E uma vez dentro da casa de Deus, entendemos que para o mundo nós morremos e vivemos para o nosso Deus. Entendemos que a nossa pátria, como cidadão brasileiro, eu entendo muito bem que a minha nacionalidade não é mais brasileira, a minha nacionalidade não é mais americana, a minha nacionalidade não é mais francesa, italiana ou africana, mas daqui para frente a minha nacionalidade é celestiana, porque a minha pátria é lá em cima e é no céu. Como cidadão brasileiro e ser humano, entendo muito bem que, como ser humano, daqui para frente eu não sou mais um ser humano comum. Daqui para frente eu sou um ser humano mais espiritual. Não vivo mais para este mundo, eu vivo para Deus. Mas vivendo uma vez para Deus, eu entendo muito bem que, como cristão e congregado numa igreja, porque temos que ter uma congregação, eu sei muito bem que daqui para frente Deus assim gosta que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque a nossa pátria, ela é celestial. Mas eu entendo muito bem que no meio da trajetória cristã, no meio da nossa caminhada, não é só um mar de rosa, é um mar de rosa com espinho, é luta, é tribulação, é vento, é tanta coisa que acontece para fazer a gente recuar, para fazer a gente voltar. Mas Deus assim ordena: cidadão celestial, marche, que a vitória está depois de Canaã.
Glórias a Deus. Nessa tarde Deus vai falar de uma maneira e no linguajar que você ainda não ouviu, porque você não é um ser humano normal, você não é um ser humano comum, você é um ser humano espiritual. Você passou a ser um cidadão dos céus, e uma vez sendo cidadão dos céus, o teu sangue é patriótico dos céus, e nesse sangue patriótico dos céus, você sabe muito bem que a tua terra, ela é celestial, não terrena. Então entendemos muito bem que estamos em batalha espiritual ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos servindo e batalhando nessa peleja e nessa batalha, porque somos espiritual e temos tendência a lutar e só ganhar. Aleluia, glórias a Deus. Como sangue patriótica dos céus, com sangue patriótica, que quer dizer um sangue celestiano, eu entendo muito bem que Deus, quando me tirou do mundo para a igreja e me deu uma visão além do que eu posso imaginar, Ele me mostrou que, meu filho, você não pertence mais a esse mundo, você não é mais uma pessoa comum, vão te chamar de fanático e de maluco, mas vire as costas para eles, porque os céus para ele não existe, mas para aquele que tem visão, o céu é muito mais além do que se pode imaginar. O céu só vai adoradores, lá no céu só vai quem adora Deus, e eu adoro em espírito e em verdade. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Qual é o teu sangue? O teu sangue é sangue terreno ou é sangue celestial? Qual é o teu sangue? Tu tem sangue de Jesus na veia ou tu tem sangue do cão aí? Escolha nessa tarde a quem tu quer servir. Escolha nessa tarde em qual batalha você quer estar. Na batalha da luz ou na batalha das trevas? Tenho, porém, todos aqueles que entram na batalha da luz só tem tendência a ganhar, porque ainda que esteja morto, vai reviver. Aleluia, glórias a Deus. E tem um recado para o cão e lá para os quintos dos infernos que diz lá em Miqueias que está escrito assim: ó inimiga minha, não te alegra meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus é a tua luz, ainda que tu tenha caído, Ele vai te levantar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glória a Deus. Entendemos muito bem que nós somos brasileiros, sim. Nós não somos americanos, porque nós nascemos no Brasil. Porque se Deus assim concedesse que a gente nascesse lá nos Estados Unidos, a gente seria americano. Se Deus concedesse que a gente nascesse lá na França, nós seríamos franceses. Se Deus concedesse-nos que nós nascêssemos lá na África, nós seríamos escurinho e seria africano. Se Deus concedesse-nos que nós nascemos lá na Itália, nós seríamos italianos. Mas Deus concedeu que a gente nascesse no Brasil, se tornasse brasileiro, mas depois Ele fez a gente nascer de novo e se tornar um ser espiritual com uma pátria celestiana. Qual é o teu sangue? Você tem o sangue patriótico dos céus ou você tem o sangue terreno nas tuas aveias? Tenha nas tuas aveias o sangue patriótico nos céus. Entendemos muito bem que, como ser humano e como conhecedor das Sagradas Escrituras, eu entendo muito bem que a gente recebe 2 certidões de nascimento. Mas o que é isso, irmão? Duas. A primeira tu conhece quando você passa pelo cartório, após quando você nasce. A segunda é quando você aceita Jesus e nasce da água e do Espírito. Aí teu nome é escrito nos céus.
Entendemos muito bem que a gente tem dois nascimentos. O primeiro nascimento carnal, nascemos nessa terra, nascemos no Brasil, somos brasileiros. E depois vem o nascimento espiritual. Mas o nascimento espiritual só tem aquele que assim se entrega para o Senhor e não está nem aí para o que os outros digam. E não está nem aí. Anuncia o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E após o nascimento espiritual, então somente tinha um que já estava velho, que era uma maravilha, já estava já nas últimas, estava velhinho, com todo respeito, porque eu respeito todos os anciões que assim já estão na sua terceira idade, já estão quase indo para a glória. Glórias a Deus por isso, mas com todo respeito, tinha um na Sagrada Escritura que foi relatado o seu caso, e ele chegou até Jesus Cristo, e Jesus falou para ele assim: o seu nome é bem conhecido, você sabe muito bem, o seu nome se chama Nicodemos. E ele chegando até Jesus, Jesus chegou para ele e falou assim: Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. Traduzindo para você, aquele que não tiver uma certidão espiritual escrito lá nos céus, o dia do seu nascimento, não verá o reino de Deus. Não verá o reino de Deus. E não vai ver mesmo. Mas tão somente Nicodemos olhou para si como pode? Como é que eu vou nascer de novo, eu já velho? Será que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não era isso que Jesus quis dizer para ele. Ele chegou para ele e falou: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, nunca, jamais, jamais, nunca verá o reino de Deus. Nunca verá o reino de Deus. Para isso tem que nascer de novo e nas suas aveias correr o sangue patriótico dos céus. Quando você tem nas suas aveias o sangue patriótico dos céus, você entende muito bem que você não vive mais para este mundo. Você não é uma pessoa comum ou normal. Você é uma pessoa anormal. Você é uma pessoa sobrenatural que anda em espírito e conhece a Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Com o sangue patriótico dos céus na minha veia, não tem cão, não tem demônio, não tem ninguém, porque operando Deus, quem impedirá? E se ficar na frente, Deus vai passar por cima. Aleluia, glórias a Deus. Este é o tema da mensagem de hoje. Sangue patriótico dos céus. Só vai para o céu um povo diferente. Só vai para o céu aquele que perseverou até o fim. Aquele que olhava para um lado e para o outro, não aceitava o pecado em sua vida, não aceitava a bebida, não aceitava o vício, não aceitava um monte de mulher. Ele só aceitava Jesus porque queria ir para o céu. Não adianta querer se enganar, senhoras e senhores. Não adianta querer se enganar, cristãos e cristãs. Não adianta querer se enganar, você que é evangélico ou você que tem essa seita diabólica aí que não ensina o caminho correto para os céus. Não adianta querer se enganar servindo a Satanás na macumbaria ou na feitiçaria, porque só vai para os céus aquele que tiver na sua veia o sangue patriótico dos céus e ter Jesus Cristo no seu viver. Não adianta querer se enganar, porque temos uma pátria além dessa. Somos brasileiros porque nascemos no Brasil, não nascemos em outro país. Somos brasileiros e tem um porém. Nós somos carioca porque nascemos no estado do Rio de Janeiro. Porque se nós nascemos lá no estado de São Paulo, a gente era conhecido como paulistano. Se a gente nascesse lá na Bahia, a gente era conhecido como baiano. Se a gente nascesse lá, não sei mais aonde, que eu esqueci os outros estados, a gente era conhecido com alguns estados. Mas eu só sei de uma coisa: mesmo sendo carioca ou brasileiro, no meu sangue corre o sangue patriótico dos céus, e eu sou do céu.
Deus, aquele que tem o seu mapa, aquele que conhece países, aquele que conhece estado e que já estudou alguma vez na vida e estudou um pouco da geografia, ele entende muito bem, ele sabe que quando ele se torna um ser espiritual, tudo isso para ele morre, porque ele só vive para Deus. E tem um porém, quando ele faz o Deus que fez os céus e a terra conhecido nessa vida, ele tem tendência a receber de Deus uma bênção tal que até o ímpio vai se roer de inveja, porque Deus abençoou. Aleluia, glórias a Deus. Deixe correr na sua veia o sangue patriótico dos céus. Mas como é que eu faço, irmão? Como é que eu faço para ter na minha veia? Isso também que você tem. Como é que eu faço para ter na minha vida? Isso também que você tem. É fácil. Procure uma igreja que tem vergonha e prega o evangelho verdadeiro e anuncia que é o Jesus Cristo que leva para os céus, batiza com o Espírito Santo e nos bota lá em cima, do lado do nosso Deus. Procure uma igreja, aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, e aí você vai se tornar um cidadão celestiano, não terreno, é um cidadão celestiano. Aleluia, glórias a Deus. Não aceite nada na sua vida que venha assim te desacatar e que venha assim te afastar do reino de Deus. Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa diferente que faz uma história para Deus nesta vida, porque vivemos para fazer uma história para o Altíssimo. Quando Deus nos tirou do mundo para a sua igreja, Ele assim nos deu uma direção, Ele assim nos deu uma visão e falou conosco o seguinte: meu filho, esse teu diploma aí do mundo não serve para mim. Você dançava como não sei o que, você fazia um monte de coisa lá pro cão. Pode rasgando esse diploma, pode rasgando isso tudo aí, porque isso não vai servir no meu reino. No meu reino só serve aquele que vem, e aí sim, ele já tem o seu diploma antes de nascer, porque antes de nascer ele já era conhecido no céu e também ia ser conhecido no inferno, porque Satanás sabe muito bem, porque todos aqueles que nascem, já nascem na sua veia sangue de profeta, e quando se encontra com o sangue de Jesus, aí não tem quem segure mais. Aonde foi que eu vi isso? Murmurou aí agora? Murmurou aí agora? Procura aí em Jeremias. Jeremias, antes que tu nascesse, eu já te conhecia. E as nações eu vou te apresentar como profeta. Aleluia! Glórias a Deus! Irmão, se um homem quando se junta com Satanás lá no quinto dos infernos, lá naquela seita diabólica, lá naquelas macumbarias que não levam o homem para lugar nenhum, lá se o homem quando se encontra com Jesus, para ser um feiticeiro, faz grandes coisas, imagine quando um homem que já tem o sangue de profeta na vida, se encontra com Deus e recebe o Espírito Santo, ele vai fazer coisas maiores ainda. Se a juntação dos feiticeiros que se juntaram com Satanás, dizem eles que faz alguma coisa, imagine um homem quando se encontra com o Espírito Santo de Deus, imagine um homem quando tem Jesus na vida, aí não tem quem segure, ele profetiza até pro rei: rei, larga essa mulher, que essa mulher não é tua, é do teu irmão. Aleluia, glórias a Deus. Não tem como fugir. Lá nos céus não entra adultério, lá nos céus não entra fornicação, lá nos céus não entra feiticeiro, lá nos céus não entra idólatra, lá nos céus não entra cachaceiro, lá no céu não entra fumante, lá no céu não entra mentiroso, lá no céu só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro.
que Deus só quer o coração? Fuja daí, porque se Deus falou, se Deus só quisesse o coração, Ele não fazia o homem, Ele fazia um coração, botava perna, braço e boca, e aí sim seria o coração. Mas o nosso Deus, Ele quer corpo, alma e espírito. Sangue patriótico dos céus. Todas as vezes que a gente se encontra com o Senhor, todas as vezes que a gente se encontra com Deus, Deus nos dá relato, Deus nos dá revelação, Deus nos dá a orientação e tem porém, meu filho, você não é mais uma pessoa normal. Meu filho, você não é mais uma pessoa comum. Meu filho, você não é mais uma pessoa terrena. O teu sangue agora corre o sangue do meu filho e você se tornou um ser espiritual. E uma vez se tornando um ser espiritual, não tem mais como voltar atrás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então daqui para frente, guarde isso, que a tua pátria não é mais terrena, a tua pátria é celestiana, é para os céus, é para lá que você vai. Aleluia, glórias a Deus. Mas entrando dentro da palavra do Senhor, isso é só a introdução que nós estamos entrando. Vamos entrar dentro da palavra do Senhor e você vai entender muito bem o que Deus quer falar contigo nessa tarde. Vamos lá então, e diz assim a palavra do Senhor: pelo que também de um a esse já amortecido desceram tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia, à beira da praia. A palavra do Senhor assim nos ensina e nos mostra que aqui muitas pessoas padeceram e já morreram fazendo a vontade de Deus. E são inúmeras pessoas que não tem como contar. Se você for na areia, se você for na praia, você for tentar contar a areia, você não vai conseguir. Se você for tentar contar as estrelas, você não vai conseguir. Essas pessoas já partiram dessa vida para outra, fizeram uma história para Deus e entenderam que o mundo é passageiro, mas fazer a vontade do Senhor tem galardão nos céus e vitória! A Bíblia assim nos diz no versículo 13: e todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nela, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Você daqui para frente aceitou a Jesus? Tenha ciência de uma coisa: você já não é mais uma pessoa comum. Você se tornou uma pessoa sobrenatural, aonde os homens e as mulheres que são carnais não vai te entender. Vai falar que você é maluco, vai falar que você é fanático, vai falar que na igreja fizeram uma lavagem cerebral no seu cérebro, mas você entende muito bem que você não pertence mais nessa pátria. A tua pátria não é mais terrena, é celestial. Quantas e quantas vezes chegaram para mim e falaram assim: você ficou doido, você ficou maluco, você ficou fanático, tem que te levar no psiquiatra. E eu, o que é isso? Na época, quando começou esses negócios, o que é isso, psiquiatra? Nem entendi o que era isso. Depois que eu fui entender mais tarde, tempos mais tarde, e eu olhei assim: não tô maluco, eu não tô fanático. Agora eu conhecia Jesus. Não, mas você estava lá na outra igreja, na Geladona. Você estava lá na outra igreja, você sabia o caminho da verdade. Você sabia que para adorar a Deus tinha que acender uma velinha, 2, 3, para santo A e santo B. Uma coisa eu sei: o que ilumina o nosso caminho é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Não precisa de vela, não precisa de ir para despacho e não precisa ir para encruzilhada. Precisa ajoelhar o joelho e Deus do céu vai dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. É a vitória desse jeito. Não procure deuses estranhos, procure o Deus que fez o céu e a terra e
e de geração em geração ele é existente. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos diz que todos esses confessavam que eram estrangeiros e peregrinos. Eles andavam nessa terra, viviam nessa terra e sabiam que não pertencia mais a ela. Eles andavam por aí fazendo a vontade do Senhor, anunciando, profetizando contra rei, profetizando contra sacerdote e adultério, profetizando contra tudo e contra todos que assim tentavam denegrir a palavra de Deus e tentavam encobrir as sagradas escrituras, porque anunciava que pecado é pecado e só entra nos céus lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem como fugir dessa realidade. Ou aceita Jesus ou nunca chegará aos céus. Ou aceita Jesus ou não vai para lá. O dia que partir dessa vida para outra vai ver a realidade. Essas pessoas aqui partiram e você conhece muito bem. Tá escrito aqui, ó, você que gosta de ver aí a vida dos que já foram. Hebreus capítulo 11, versículo 3, já partiram, mas tinha confiança em Deus. Sabia que desta vida para outra existia um Deus pronto para coroar a todos aqueles que perseverar até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando aqui no que nós estamos falando, sangue patriótico dos céus. Entendemos muito bem que quando começamos a servir a Deus, que quando começamos a caminhar na caminhada cristã, pessoas se levantam mesmo, fala que você ficou doido, fala que você ficou maluco, é mais um que precisa ir pro hospício. Não, é mais um que veio para fazer a diferença, é mais um que veio para mostrar que o Deus que fez os céus e a terra, ele é real, e quando ele transforma a vida, ele transforma mesmo a transformação, e Deus assim anuncia e mostra. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 14 diz assim: porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E aqueles que buscam essa pátria não é aqueles que estão se dedicando para terminar o seu curso de inglês para ir para os Estados Unidos. Não é aqueles que estão terminando o seu curso de francês para ir para a França. Não é aqueles que estão terminando o seu curso de outros linguajares, que me falhou a memória aqui agora, para poder ir para os outros países. Mas aqueles entendem muito bem que estão na escola de Deus, passando na sua prova e fazendo o cursinho dos céus, que se chama lutas e tribulações, e passando após isso, depois deste curso, será aprovado como um cidadão celestiano, como um cidadão dos céus. E o verdadeiro cidadão dos céus entende muito bem que ele é diferente e um ser espiritual. A Bíblia nos diz que os anjos queriam vir aqui pregar. A Bíblia nos diz que os anjos queriam ter esse privilégio, o qual eu estou tendo aqui agora, e estou anunciando para você a palavra do Senhor. Mas Deus tem uma confiança tão grande no homem, e olha o que ele disse: anjo, você não vai pregar. Tem a minha filha e o meu filho, tem os anciões, tem as crianças, porque até as crianças também vão passar a pregar. Tem os adolescentes, tem os jovens, eles estão lá, eles podem pregar, eles podem falar, anjo. Tem porém, se eles não quiserem falar, a jumenta vai falar. Tem porém, se eles não quiserem clamar, as pedras clamarão. Tem porém, o papagaio fala, não fala? Até o papagaio vai falar nesse dia. Irmão, é verdade mesmo. A Bíblia nos diz, quando Balaão estava saindo ao encontro do povo de Deus, ele ia ali para fazer o povo de Deus pecar. E tem porém, contra o povo de Deus, ninguém se levanta. Se tentar se levantar, vai cair.
E de repente Balaão indo ali para fazer o povo de Deus pecar. E de repente não passava um profeta na hora, não tinha um sacerdote, não tinha ninguém naquela hora, nenhuma criança passava. E Balaão estava em cima da jumenta. Deus olhou do céu, olhou para o anjo, olhou assim: o anjo não pode, se o anjo for vai matar ele. Tem porém, vai o anjo lá, fica na frente, porque a jumenta vai falar. Se não aparece profeta, se não aparece pregador, se não aparece profetiza, a jumenta fala e profetiza no nosso lugar. Aleluia, glórias a Deus. E como Deus te amou aquela vida também, a jumenta falou. A jumenta impediu que Balaão fosse fazer o povo de Deus pecar, porque Balaão também era uma pessoa chamada por Deus e escolhida. E quando Balaão, daquela teimosia sua, querendo ir, a jumenta segurando, e de repente ele chicoteou a coitada da jumenta, que estava querendo salvar ele da morte. E de repente ele ali, naquela situação, então somente a jumenta falou: como pode? Tô querendo te avisar, meu filho, e você ainda me espanca. Quantas vezes eu fui infiel a você? Fui sempre fiel, meu filho. Olha a sua frente. E quando Balaão olha à frente, vê o anjo com espada de fogo e reluzente, pronto a tirar a sua vida. Era só mais um passo e ele ia morrer. E a jumenta o salvou, profetizando da parte de Deus. Aleluia! Ou tu se levanta agora como profeta, ou você se levanta agora como profetiza, o pregador, ou pregadora, ou então a jumenta vai falar. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Tem porém, tu tá no deserto, se preocupa não. O urubu vai virar garçom e vai te servir no deserto. E tem porém o alimento que Deus vai te dar no deserto. Após o seu garçom, o seu mais novo garçom, que vai ser um urubu, você vai andar tão bom, você vai andar tão longemente, não vai servir, não vai ficar cansado e vai andar bastante sem sentir fome, porque o alimento de Deus alimenta melhor do que o alimento da terra. Tem porém, só alimenta quem tem o sangue patriótico dos céus na veia. Se não tiver, tu nunca receberás o alimento dos céus. Mas continuando dentro da palavra do Senhor, nos diz assim o versículo 15 que diz: se na verdade se lembrassem daqueles da onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Muitas pessoas caem até no esquecimento da onde saíram, porque se tivesse a oportunidade de voltar atrás, até voltariam. Porque elas entendem muito bem, sabem de onde Deus tirou. Deus tirou deste mundo e deu suas trevas, iluminou o caminho, deu uma família. Então a partir de agora, façam alguma coisa para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus é Deus e o resto é Baal. Nunca olhe para trás, olhe só para frente e para cima, porque é do alto que vem a nossa vitória. E tenho porém, o nosso slogan é o seguinte: o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e Deus também fala neste lugar. Aleluia. Glórias a Deus, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, eu obedeço a Deus, e o que Deus fala, eu vou falando por aqui também. Vamos lá então, continuando dentro da palavra do Senhor. Nunca volte atrás, nunca volte atrás. Vá para frente, marche, marche, porque a vitória está depois da terra prometida. A vitória aos céus, e nós vamos
glórias a Deus. Versículo 16 que nos diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Deus tem preparado uma cidade para mim e para você. E esta cidade não é terrena. Essa cidade é celestiana, é celestial. Esta cidade é lá nos céus. E só vai para lá um povo seu santo, zeloso e de boas obras. O arrebatamento da igreja vai acontecer e muitas pessoas não vão perceber. Muitas pessoas vão ficar até crentes. E não estou falando heresia, porque quando a palavra do Senhor assim diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Nem todos subirão no arrebatamento da igreja. Tá vendo aí? Você que fica aí nos seus próprios caminhos, para ir para os céus tem que ter o sangue patriótico dos céus na veia. Tem que ter o sangue patriótico dos céus na veia. Se você não tiver, você não vai subir lá. Como eu vou ter, irmão? Aceita Jesus, se batiza numa igreja, larga toda a pouca vergonha de pecado e vá fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não adianta que você no seu alambique, você nunca chegará aos céus. Não adianta que você no seu vício, também muito menos vai subir para lá. Não adianta que você com um monte de mulher, achando que é macho, e ainda bate no peito, achando que é alguma coisa. Isso aí é coisa de cabra safado e sem vergonha. Porque cabra macho mesmo, ele tem uma mulher só, e adora ao Deus que fez o céu e a terra. Isso que é ser cabra macho. Deus no céu apoia, Deus no céu aprova. Ele aprova desse jeito, é desse jeitinho para chegar lá, se santificando e adorando a Deus. Que negócio é esse? Nem para as mulheres também não tem negócio de alivio, não. Esse negócio da mulher também tem um monte de homens, também isso não é coisa de mulher, não. A mulher ela tem um homem só e glorifica o Deus que fez o céu e a terra e tem a vida em santidade ao Senhor. A gente pode ter até amiguinho, pela amizade. A gente pode até conversar com macumbeiro, pode até conversar com feiticeiro, mas tem o porém, eles não vão para os céus. Só vai para os céus lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não, agora os evangélicos a gente tem que se unir para ser uma coisa só. Tem o porém, só se torna uma coisa só, é Jesus Cristo quando entra na nossa vida. Aí é a unificação das igrejas num só Deus, que nós adoramos a Ele em espírito e verdade. Religião não vai salvar ninguém, quem salva a gente é Jesus. Pela ética a gente até conversa, mas pela verdade a gente profetiza mesmo e fala. Para ir para o céu tem que ser diferente. Para ir para o céu tem que aceitar Jesus, porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que nenhum desses entrarão, nenhum desses chegarão lá. Só vai chegar lá nos céus andando na linha com Deus e glorificando só Ele, porque Ele não dá a sua glória para homens. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome. Toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado a Deus, porque temos na nossa veia o sangue patriótico dos céus. A nossa pátria, ela é celestial e nós vamos para lá, porque sabemos que é Deus que nos busca. Aleluia, glórias a Deus. E continuando aqui a mensagem com o seguinte tema: o sangue patriótico dos céus. Entendemos muito bem, nós somos seres humanos, nós entendemos, nós temos tendência à fraqueza, nós sabemos disso, mas a Bíblia diz: esforça e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. A Bíblia também nos diz: um olhou para o outro e disse: esforça-te. E tem mais um porém, a Bíblia diz lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 8: ó inimiga minha, não te alegra a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantado
Aleluia, glória a Deus. Satanás está te acusando, tá? Não aceita a acusação dele. Aceita de Deus a vitória que ele tem para te dar. Ajoelhe o teu joelho que você ainda tem jeito e tem perdão para você. Para ele não tem mais jeito. É lago de fogo e enxofre. E tem um porém. Se ele chegar até você acusando o teu passado e o que tu fez, e agora neste presente querendo te acusar com teus erros, faça o seguinte: bota o teu joelho no chão, peça perdão a Deus e Deus vai te perdoar. E chega para ele e fala assim: Satanás, escuta isso aqui. Tu acusou o meu passado, tu tá certo, eu sou todo errado mesmo. Tu acusou no meu presente, eu sei, eu sou fraco. Mas a Bíblia diz: o justo pode cair muitas vezes, mas o Senhor o torna a levantar. E tem um porém, escuta essa: o meu passado e o meu presente tem jeito, Deus pode me ajeitar, mas o teu futuro é o seguinte: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Toma aí, o teu futuro é esse, seu acusador miserável. A Bíblia diz que quando ele foi lá nos céus, Deus não deixou nem ele falar. Deus falou primeiro. Falou assim: observaste tu meu servo Jó? E aí todo sem graça, não tinha como acusar. Claro, Senhor, o Senhor dá de tudo ali pro homem. O homem tem do bom e do melhor. Deixa eu tocar no que ele tem pra tu ver como é que ele vai murmurar. Murmurador não entra no céu. Caluniador também não. E nem fofoqueiro. Tem um monte que tem por aí a sua profissão, sabe o que é? FDP. Fofoca dos profissionais. Tem um monte de profissional para fazer fofoca. E tem porém, esses camaradas, eles só têm andamento e só tem lucro no seu andamento de fofoca. Sabe por causa de quê? Porque tem sempre alguém para ouvir um fofoqueiro. O dia que tu começar a repreender, eles não vão se sustentar e a sua fofoca vai falir. É por aí mesmo. Principalmente aqueles que estão caçando nosso mandato. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Mas continuando, Deus falou para Satanás: se observaste tu, ele chegou lá com algum argumento. Satanás, quando vai lá em cima, não é para poder dar testemunho de ninguém, não, é para poder acusar. Mas quando ele não tinha o que falar de Jó, ele tocou na riqueza. Falou: o homem tem de tudo, deixa eu tocar em tudo que ele tem para tu ver como é que ele vai murmurar. E Deus tinha confiança em Jó, do mesmo jeito que Deus dá testemunho de Jó, que Deus deu testemunho de Jó, Ele dá testemunho da tua e da minha vida. Ele mostra para Satanás, ainda que tu seja fraco, ainda que tu esteja caminhando, tu cai um monte de vezes, mas Deus fala: aquele ali vai se levantar um dia e vai ser grandemente usado na minha obra, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e ele vai profetizar para todas as nações. E ele chegou ali, tocou, e você sabe o resultado da história de Jó, né? Até o final de tudo, Jó não murmurou. Ele estava lá no pior, mas ele se segurou. Ele até nós sabemos muito bem que como o homem chega a um estágio, o homem chega a falar: Senhor, não dá mais, o negócio está sério, Senhor, o que está acontecendo? Eu não entendo, Senhor. Mas no final desse não entendo, Deus tem uma vitória muito grande para você e para mim. Passa por esse deserto, Deus até aceita a tua reclamação, não a tua murmuração, porque a murmuração é pior do que pecado de feitiçaria. Deus aceita sim você questionar com ele: Senhor, eu não estou aguentando mais. Deus sabe disso, Ele vai te dar vitória. Deus só não gosta de uma coisa, é de murmuração e de você voltar atrás. Não seja frouxo, continue perseverando, que a vitória está além desse teu deserto. Todos aqueles que têm na sua veia e entende muito bem que tem o seu sangue patriótico dos céus, ele sabe que ele não pode voltar atrás. Ele pode estar na pior, ele pode estar nas últimas, sucumbindo, ele pode até perceber que vai morrer, mas ele não nega o seu Deus. Ele anuncia para todos, até a sua última palavra ele diz: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia, glória
glórias a Deus, é o que diz a palavra do Senhor. E Deus dá testemunho de todos nós, todos aqueles que entendem que a sua pátria, se for brasileiro, ele sabe muito bem que ele só nasceu nessa vida, mas a sua pátria, ela é celestiana, a sua pátria, ela é celestial, porque ele entende muito bem, e ela entende muito bem que ela vive neste mundo, ele vive nesse mundo, mas deste mundo ele não pertence mais, ele não pertence a esse mundo, ele pertence a Deus, ele é uma pessoa sobrenatural. Aleluia, glórias a Deus. Sangue patriótico dos céus é o tema da mensagem de hoje. E você está entendendo muito bem que tem que ser espiritual, tem que continuar no caminho exaltando ao Deus que fez os céus e a terra. A gente entende muito bem que como ser humano e como ser espiritual, a gente não pode honrar aqueles que não honram a Deus. A palavra do Senhor assim diz: honra a quem honra a Deus, dá honra a quem tem honra, e só tem honra aquele que honra a Deus. Aleluia, glórias a Deus. É uma maravilha dos céus, sangue patriótico dos céus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder. Irmão, nós entendemos muito bem e sabemos, mas hoje em dia, no meio de algumas mensagens, eu não estou falando do nosso companheiro, tem alguns por aí afora que eu fico observando e vendo isso. É difícil de falar do nome de Jesus, é difícil de falar do sangue de Jesus. No início da nossa caminhada cristã, nós entendemos muito bem que é Jesus Cristo que bota o mal para correr, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e em nome de Jesus Cristo, todo mal saia nessa hora. E é só assim mesmo, é desse jeito. Então temos que entender alguma coisa. A chave da porta para fazer você entrar nos céus é Jesus Cristo. Se você não tiver Jesus, você não vai para o céu, você vai queimar no fogo do inferno. E é assim mesmo. A Bíblia diz, o Evangelho do João é uma maravilha. A Bíblia diz que quando João estava lá no deserto, pregando o Evangelho, ele chamava um monte de gente. E a chamação dele era o seguinte: eu vou fazer as palavras do João Batista, minhas palavras aqui agora. Ele falava assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem foi que te ensinou isso? Quem foi que te ensinou isso? Se estão isolando para você versículo e falando que não tem nada a ver, fuja dessas pessoas, porque elas estão condenadas ao inferno. E é verdade mesmo. Pode ser até dirigente, pastor, presbítero, obreiro. Se cumprir a palavra do Senhor, está condenado ao inferno. E é assim mesmo. Porque a palavra do Senhor nos diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque aquele que tem o sangue patriótico dos céus, ele anuncia e fala a palavra de Deus com justiça e com verdade. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. É assim mesmo. Como é que eu vou pegar e vou ficar honrando uma pessoa que não está honrando a Deus? Vocês querem entender o que eu estou falando? É assim. A pessoa, ela não é evangélica, aí canta a música do mundo, eu vou ficar botando no meu lar lá? Vou botar nada, irmão. Sabe por causa que eu estou levando Satanás lá para dentro? Ou então, ela é do mundo, toca um instrumental, eu vou trazer um instrumental do mundo para tocar aqui? De jeito nenhum. Graças a Deus que isso não passa por aqui. Isso passa nessas rádios de consertada. Mas na rádio que tem compromisso com Deus, não passa. E se tentar passar, vai queimar. Aleluia,
dá glórias a Deus, ou honra a Deus, ou nunca chegará aos céus. Mas continuando aqui, dentro do tema da mensagem, que é o sangue patriótico dos céus. Vamos aqui continuando e vamos terminar fazendo um fechamento assim, para você desse jeitinho. Você daí, a gente daqui, porque o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor é o Deus que fez o céu e a terra e enviou o seu Filho para morrer por todos nós naquela cruz. Então tenha na tua vida o sangue patriótico dos céus na tua veia e entenda que a tua pátria não é mais a tua pátria, ela não é mais terrena, a tua pátria é celestial, porque você vai para os céus. Você daqui para frente não é uma pessoa comum, é uma pessoa sobrenatural, é uma pessoa espiritual, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por isso adore a Deus a cada dia, em espírito e em verdade, com louvores espirituais, com louvores que exaltam a Deus, com louvores que glorificam a Deus. Salmo 22, versículo 3, Deus habita entre os louvores, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Fuja do inferno aceitando a Jesus e tendo um caminho de paz com Deus. Fico por aqui mesmo e Fiquem na paz do Senhor.